Para você que está em crise emocional, se questionando, muito estressado, será que dá para lidar com tudo isso de uma maneira diferente? Bom, fácil a gente sabe que não é, né? Por isso que eu converso agora com a Marcela Bezerra Dias, ela que é psicóloga, especialista em psicopedagogia, psicologia positiva, coaching, possui MBA em gestão de comportamento organizacional, é mestranda no programa de ciências da saúde, também atuou como oficial do Exército Técnico Temporário na área de psicologia, psicopedagogia e aviação militar. Em 2017, foi condecorada por ter atuado na missão de paz da ONU no Haiti, a MINUSTAH, como membro do 26º Batalhão de Infantaria de Força de Paz. Então, Marcela, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Notícia. E com a sua experiência, as pessoas estão cada vez mais estressadas, a internet tem dado mais voz a elas, estão procurando mais ajuda. Qual que é a realidade que nós temos? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, Gabriel Castro, e a todos aí pelo convite. É sempre uma honra a gente poder contribuir através aí das nossas experiências, da ciência e tudo que a gente vem estudando. É uma excelente pauta, né? Essa pauta de acolhimento ao telespectador que está aí, que talvez esteja aí passando por algum momento de desconforto emocional, lidando com toda essa pressão que a vida são grandes desafios, várias frentes. E é verdade, as pessoas elas têm chegado aí com essas queixas referente a como é que eu faço para essa sensação de que eu não estou dando conta de fazer todas as coisas, essa sensação de que eu não estou sendo tão efetivo ou não estou tendo resultado da forma que eu queria. Então, uma autocobrança muito extrema, né? As pessoas cada vez mais elas se cobram muito por ter resultados magníficos e às vezes não validam os resultados que elas já possuem, porque a cada escolha, a cada ação, a gente vê sim resultados, mas quando a gente faz esse filtro de fazer essa autoanálise, às vezes a cobrança ela fica muito grande. E aí a gente tenta acomodar, aconselhar e direcionar da melhor forma. Ô Marcela, essa autocobrança que você está citando, ela atinge da mesma maneira homens e mulheres ou não? A forma de lidar, na prática a gente vê as ações de formas diferentes, né? Existe para o homem ele tem determinados fatores, para a mulher são outros determinados fatores. Então existem a diferença nesses fatores do que é essa cobrança. Agora, o sentimento, a dor emocional, eu digo que é para os independente de ser homem ou mulher, né? Mas enfim, cada um tem uma frente de responsabilidade. E dentro dessa frente de responsabilidade é que existe essa cobrança. Uns se expõem mais, outros se expõem menos, mas por dentro as emoções elas ficam ali borbulhando, né? Sem dúvida. De que maneira a pandemia da Covid-19 entra nessa conta aí de estresse, de não estar se sentindo útil, e como que você analisa o próximo ano ou até um futuro próximo? Tem conta para chegar nesse período ainda, Marcela? Excelente pergunta, Gabriel. Muito obrigada. Sim, a gente viveu uma época sem precedentes, algo que a humanidade não imaginava vivenciar nesses períodos atuais, visto que a ciência está tão avançada, os tratamentos estão aí, as pessoas já conseguem ter acesso, então ninguém imaginou que poderia ter uma doença de uma forma tão assustadora e onde tantas perdas se passou. Então, toda vez que a gente lida com fenômenos que tragam instabilidade, onde eu não sei exatamente o que me espera amanhã, o que vai acontecer, não depende só de mim, depende de uma série de circunstâncias.
todos esses fatores, eles, sem dúvida, eles contribuem para um adoecimento emocional, né? Uma ansiedade, pânico, medo, tristeza, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou reinventar? Então, são fatores que influenciaram. Eu, como psicóloga na área positiva, eu sempre tento buscar os lados positivos das situações, por mais difíceis que elas sejam. Então, a gente também consegue enxergar alguns ganhos, né? Então, as pessoas elas tiveram que se reinventar, tiveram que ter acessos e fazer coisas que antes elas não faziam, e descobriram que elas podem fazer e fazer de forma muito bem. Então, tem muitas pessoas que nem imaginavam que dariam conta de lidar com aquelas emoções, com aquela instabilidade, e não só conseguiram, como estão multiplicando tantas ações aí positivas frente às suas conquistas. Ô Marcela, essa crise emocional que você citou, até de ansiedade e de outros sintomas também, chega com dor física também? Quais sintomas que as pessoas sentem? Tem pessoas que a gente chama que elas somatizam no corpo, né? Então, se dependendo da forma que eu elaboro, se eu não elaboro isso de uma forma positiva, com acompanhamento, eu posso sim estar sentindo no meu corpo. Então, às vezes, tem uma queixa física associada também ao fator emocional. Por exemplo, uma gastrite, que é aquela dor no estômago, muita dor de cabeça, às vezes aquela fadiga, aquele peso no ombro, entre outras doenças, né? Então, a gente observa que as pessoas que emocionalmente estão com algum tipo de adoecimento, algumas também têm o fator físico associado, pode ter o fator físico associado. Marcelo, eu quero abrir um parênteses agora, porque na última semana nós acompanhamos a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, que pode acontecer, é do jogo, é do esporte. A Croácia, ela tem o seu mérito, mas a seleção brasileira, ela era superior tecnicamente, ela tem jogadores melhores, e aí questionamentos apareceram. E um deles abordou o fato da seleção brasileira não contar com um psicólogo. A minha pergunta é, de que maneira esse auxílio poderia acontecer em um grupo de mais de 30 pessoas que está longe, sob pressão e lidando com este favoritismo? Muito obrigada pela pergunta. Que bom ter esse espaço para responder e falar um pouco da contribuição da psicologia dentro do esporte. A psicologia ela é uma ciência muito nova, né? E ela está no contexto do esporte. A gente observa que ela ainda está chegando, as pessoas ainda estão percebendo qual que é a importância da psicologia. Então, tanto para ajudar o atleta, ele lida com muita competitividade, ele lida com fatores adversos, inclusive essa parte física também, porque ele é sempre exposto ali a um grau elevado do seu próprio corpo para poder dar o seu bom rendimento. Então, o psicólogo ele auxilia em todas essas questões. Além disso, ele auxilia na própria forma que esse profissional ele lida com a pressão da torcida, com a pressão social, com essa pressão dentro do próprio grupo, porque ele normalmente ele tem técnico, ele tem outros companheiros de outros times. Então, são várias frentes que a psicologia ela pode e deve atuar. Já temos aí essa área entrando em alguns locais, mas sem dúvida ela poderia estar contribuindo de uma forma bem mais efetiva. Você entende que existe ainda preconceito com a ajuda de um profissional para poder auxiliar na saúde mental, ajudar as pessoas a tomarem decisões?
Eu diria que é uma falta de conhecimento dessa ferramenta que se tem. Antes a gente lidava com as coisas muito no talento, né? No talento. Hoje nós temos técnicas. Então as coisas elas podem ser medidas estrategicamente e apresentadas e desenvolvidas, e a partir daí as pessoas elas vão ter uma inteligência para poder, uma inteligência emocional para poder fazer uma avaliação e se posicionar de uma forma mais assertiva. Então, através do autoconhecimento, por exemplo, que a gente consegue fazer uma bateria de avaliações, descobrir quais são as minhas potencialidades da minha personalidade, quais são as minhas dificuldades da minha personalidade, eu tenho mais tendência a fazer o quê, e como que eu faço para lidar quando eu estiver frente a essas situações que são mais adversas. Enfim, tem uma série de técnicas comprovadas cientificamente, testadas, que hoje somam dentro das organizações, das empresas e poderia vigor aí aproveitando dentro da área também do esporte. Eu acredito que é uma conquista, a gente precisa se permitir ter esse profissional e a partir dali dar essa abertura para que se desenvolva este trabalho. Marcela, como que surgiu a ideia de lançar o livro Receita Emocional para Tempos de Crise? Muito obrigada por perguntar. Então, eu estava fazendo meus atendimentos na época da pandemia. Antes dele, eu já tinha feito o meu rascunho, mas na época da pandemia, o número de atendimentos superou ali, a gente não estava dando conta de fazer os atendimentos. E aí eu imaginei como que eu posso multiplicar, que as pessoas possam ter uma ferramenta de ajuda, que não necessariamente que possa somar dentro do processo da terapia, né? Então, o livro ele veio dessa demanda, participei de alguns atendimentos, inclusive voluntários, sociais, na época, mas então o livro ele veio da ideia de que as pessoas pudessem ter uma ferramenta onde elas conseguissem fazer sua própria autoanálise e, a partir dali, buscassem estratégias até que elas tivessem aí um acesso de profissional no seu dia a dia, acompanhando nas suas demais demandas. Ótimo. Marcela, nós já estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista, mas eu acredito que seja motivo de curiosidade para quem está nos acompanhando e me ouviu falar na abertura que você atuou na missão de paz da ONU no Haiti. Então foi por quanto tempo? Como é que foi esse trabalho? Como que surgiu esse convite? Foi uma oportunidade ímpar. Que eu vivenciei, né? Nós temos algumas coisas que marcam as nossas histórias, né? Nossa trajetória profissional. Sem dúvida, essa foi uma experiência que me marcou, de poder representar o nosso país dentro de um ambiente lá tão dificultoso, né? Dentro de um país tão dificultoso, e o Brasil levou ali a sua contribuição de forma excepcional para poder manter a paz e a estabilidade ali naquele lugar. Então, a participação da psicologia, justamente a área militar, ela já consegue inserir o psicólogo nesses contextos, onde ela percebe que o profissional ele vai estar lidando com desafios muito complexos e quanto melhor ele estiver emocionalmente com o suporte, vai conseguir desenvolver as suas atividades. Então, meu papel era tanto dar o suporte para os militares que ali estavam, né? Porque enquanto a gente estava ali, foram mais ou menos uns 6 meses, várias coisas aconteceram. Então, tiveram pessoas que tiveram perdas familiares, problemas pessoais, problemas ao lidar com aquela realidade lá tão dura. Então, eu conseguia fazer o acolhimento, junto com eles, pensava em estratégias para o enfrentamento. Né? E além da oportunidade de conhecer a cidade, as pessoas, a cultura, e identificar ali realmente o quão eles são um país de pessoas maravilhosas, muito resilientes, batalhadores, mas que precisam de muita ajuda ainda. Sem sombra de dúvidas. Marcela Bezerra Dias, parabéns pelo trabalho desenvolvido.
muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui. Eu tenho certeza que é de grande valia para o nosso público, para quem está nos acompanhando, para quem está passando por essa crise emocional, por estresse, seja nessa época de fim de ano ou em qualquer outra época. Então, tem o seu livro para poder auxiliar, buscar essa ajuda com o psicólogo, isso é de suma importância. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade, então, para você retornar, para poder falar sobre esse, mas também outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite, excelente pauta, né? Sempre acolhendo aí os demais, acolhendo aí toda a população, uma imprensa sensível aos temas que realmente a gente precisa ouvir, conhecer, estar ciente, né? Então, são essas fontes seguras de informações que a gente tem, e eu parabenizo o trabalho de vocês, que é sempre muito excepcional, e por essas aberturas aí que a gente tem de contribuir de alguma forma. Desejo aí para o telespectador um excelente final de ano, não fique sozinho na sua dor, realmente. Tem sempre aí um caminho de ajuda para que a gente consiga ter a nossa vida mais feliz. É a busca de todos nós, né? Por mais felicidade, tranquilidade, paz. Agradecendo novamente a participação da Marcela.